Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Vamos ler hoje o verso 1 e depois o verso 6. Hebreus capítulo 11, verso 1 e depois o verso de número 6. E nós vamos aí dar continuidade à nossa série A Fé que Agrada a Deus. Todos acharam? Digam amém. Só quem está no culto, quem achou, diga amém. Sim. Vamos lá. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Versículo de número 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Amém. Queridos, nós estamos dentro dessa série, onde nós estamos falando sobre a fé que agrada a Deus. E nós pudemos observar no culto passado que a fé que Deus exige de nós é uma fé agradável. E esta palavra que é usada aí para agradar na língua grega é a palavra euaresteo. E esta palavra, este verbo na língua grega, ela significa dar prazer, significa deixar alguém contente, deixar alguém feliz. Portanto, quando nós falamos da fé que agrada a Deus, nós estamos falando sobre um tipo de fé que deixa Deus alegre, que deixa Deus contente, que faz com que Deus sinta prazer em observar aquela fé que nós estamos depositando nele quando nós nos aproximamos dele através dessa fé. Agora, nós dissemos também no culto passado que a incredulidade, ela faz com que a gente deixe de experimentar as maravilhas de Deus. E nós citamos aqui o texto de Mateus, capítulo de número 13, quando no versículo de número 58 é dito que ali, na cidade dos conterrâneos de Jesus não pôde fazer muitas maravilhas, porque havia no coração daquele povo incredulidade. Queridos, se a fé verdadeira, ela agrada a Deus, a incredulidade, ela aborrece o Senhor. Deus se ira com a incredulidade, principalmente daqueles que se dizem crentes. Eu disse aqui para os irmãos que essa combinação na mesma frase, ela não faz sentido. Fulano é crente, mas é incrédulo. Ou seja, não combina essas duas palavras numa mesma frase, porque ou você é crente ou você é incrédulo. Não tem como você ser as duas coisas. E nós estamos vivendo, irmãos, no meio de uma incredulidade muito grande. As pessoas não acreditam mais no poder de Deus. As pessoas não acreditam mais que Deus pode agir, que Deus pode realizar coisas extraordinárias. Nós estamos vivendo literalmente uma crise de fé. E é interessante observarmos que quando eu falo isso, eu não digo só fora da igreja, até dentro da igreja também. Dentro da igreja a gente tem visto pessoas que não possuem mais a fé, não acreditam mais nas manifestações poderosas de Deus, não vão mais ao Senhor em oração em busca de resposta. Tem sempre uma alternativa, tem sempre uma coisa para fazer. Não, vamos fazer isso aqui, vamos fazer essa simpatia aqui, vamos tomar esse comprimido aqui. E as pessoas têm abandonado o altar da oração em busca de Deus, porque a incredulidade tem tomado conta do coração do povo de Deus. Mas eu quero dizer aos irmãos que o objetivo dessa série é exatamente isso: é despertar em nós fé, é despertar em nós a crença verdadeira, irmãos. E escute o que eu vou lhe dizer aqui na introdução: Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Ele fez no passado, Ele faz no presente e Ele vai continuar fazendo em todo o tempo, porque Ele é Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí? Agora um glória a Deus desse aí é o cara de aí tem muita fé, né? Quem pode dar um glória a Deus aí? Aí, é isso aí. Veja aí Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Veja o que a palavra de Deus nos diz, irmãos. Quando nós paramos para analisar a palavra de Deus,
e nós observamos o que a Bíblia fala sobre o nosso Cristo, isso deve produzir em nós fé, irmãos. Veja Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Eita, glória a Deus. Se Ele agiu no passado pelo poder da fé, Ele também agirá no presente, continuará agindo no futuro. Agora, se há incredulidade, irmãos, a culpa não é de Jesus. Porque o incrédulo, ele é interessante, o incrédulo. Ele não tem fé, e no fim das contas ele ainda culpa Jesus. Ele diz assim: Senhor, eu pedi ao Senhor, e o Senhor não fez nada. Ele nem fé tem. Vocês estão entendendo como é as coisas? Ele não acredita, ele pede, mas não acredita. Ele ora, mas não acredita que vai receber. Aí quando ele não recebe, ao invés de dizer assim: rapaz, eu não recebi porque eu estou vivendo uma vida de incredulidade. Não, ele diz assim: Senhor, o Senhor não está me vendo não? Senhor, o Senhor tinha que ter agido. Eu pedi, Senhor. Sim, pediu. Mas não basta apenas pedir. É necessário pedir com fé. Diga comigo, é necessário pedir com fé. Porque o incrédulo, ele tem disso. Veja na sua Bíblia isso aí, Mateus capítulo 9. Vamos começar por aqui. Nós voltaremos a esse texto em outra ocasião, mas abra aqui para eu lhe mostrar uma coisa. Quando nós observamos esse texto, nós podemos perceber claramente que as pessoas, quando elas não creem em Cristo, elas não reconhecem que o problema é nelas. Não, elas rapidamente jogam a culpa em Jesus. Ela diz: Senhor, o Senhor não pode fazer isso por mim não. Eu disse Mateus, mas é Marcos, desculpem. Marcos capítulo 9. Aí joga a culpa em Jesus. Olha, Jesus, o Senhor não pode resolver meu problema não, porque eu estou orando ao Senhor e o Senhor não está fazendo nada. Ou seja, em vez de reconhecer a sua incredulidade, ele atribui a Jesus falta de poder. Essa é a atitude do incrédulo. Irmão, pode conversar com o incrédulo. Quando ele não recebe, ao invés de ele dizer: irmão, não recebi não, porque eu estou vivendo uma crise de fé, eu não estou acreditando mais em nada. Não, ele diz assim: rapaz, está faltando poder em Jesus, porque eu já pedi tanto e não aconteceu nada. Olha como Jesus trata essas pessoas. Veja aí, Marcos 9, versículo de número 21. É a história que fala de um pai que tinha um filho lunático, que na realidade era uma possessão demoníaca. E aquele demônio jogava aquele menino no chão, fazia coisas com ele, revolvia ele caía no chão espumando. Aquela criança sofria nas unhas do diabo. Aí ele levou para os discípulos de Jesus expulsar o demônio, e os discípulos não puderam. E por que não puderam? Por falta de fé e falta de comunhão com Deus, falta de jejum e de oração. Aí ele leva até Jesus. Olha o versículo 21. Jesus faz uma pergunta ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? E o pai respondeu: desde a infância. E olha o versículo 22. Aí o pai diz: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Olha o que ele diz a Jesus: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele está botando a culpa em quem? Vamos lá, igreja, ele está botando a culpa em quem? Em Jesus. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, faça, porque o negócio está feio. Olha a resposta de Jesus, versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus está dizendo: o problema aqui não sou eu não, meu filho. Eu posso fazer todas as coisas. A pergunta não é se eu posso, a pergunta é: você pode crer? E esta é a pergunta para nós esta noite, irmão. Não falta poder em Jesus, Ele pode todas as coisas. A pergunta para nós esta noite é: será que nós ainda podemos crer que Ele pode tudo? Essa é a pergunta para hoje. Será que nós ainda podemos crer que Ele pode tudo? Porque nós estamos vivendo exatamente a era da incredulidade. As pessoas pedem, mas não crê que Ele pode, e no final das contas ainda bota a culpa nele. Tu não pode fazer não, Deus, olha eu aqui. Não, irmãos, o problema nunca está em Deus, o problema sempre está em nós. E isso não é algo que pega Jesus de surpresa, não. Jesus já sabia que a tendência até a sua segunda vinda seria o esfriamento da fé. Jesus sabia, irmãos, que daqui para o fim de tudo,
a fé, ela iria sofrer muitos ataques e os cristãos iriam viver uma vida de incredulidade, ao ponto de Jesus fazer uma pergunta: será que quando o Filho do Homem voltar, ainda vai ter fé? Veja aí, Lucas capítulo 18, se não foi isso que Jesus disse, é Bíblia, irmão, abra a Bíblia, Lucas 18, Lucas capítulo 18, veja a pergunta aí que Jesus faz no versículo 8, depois que ele fala de oração, porque fé está vinculada à oração. Quem não ora, irmão, não tem fé. Vou logo dizer para os irmãos, quem não ora não tem fé, porque a oração é justamente aquilo que vai exercitar a sua fé. Quanto mais você ora, mais fé você tem. Quanto menos você ora, menos fé você tem. Porque orar é conversar com alguém, só que na oração você conversa com alguém que você não vê. Isso é fé. É você dobrar o joelho ali e acreditar que mesmo que os teus olhos naturais não estejam vendo, o Deus Todo-Poderoso está ali, te ouvindo, cada palavra que sai da tua boca. Isso é fé. A crise da fé é resultado da falta de oração. Vamos lá, digam comigo, a crise da fé é resultado da falta de oração. Quem não ora não tem fé. Veja o versículo 8: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Olha a pergunta: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? É uma pergunta. Será que ainda vai ter alguém crendo? Essa é a pergunta de Jesus. Porque a tendência é não crer, esfriar, desanimar. E por que isso, irmão? Porque a maioria das pessoas, elas acreditam naquilo que elas veem, elas acreditam naquilo que elas podem pegar. Por que as religiões idólatras, elas fazem sacrifícios em prol da sua fé? Porque elas conseguem pegar em seus deuses, elas conseguem ver os seus deuses, embora não sejam deuses, como diz o apóstolo Paulo, embora sejam ídolos mortos, mas só pelo fato delas verem aquilo ali, elas já conseguem crer naquilo que elas estão vendo. Mas isso ali não é fé verdadeira, é uma fé falsa, é uma fé em um Deus que não pode salvar. Fé verdadeira, irmão, é a fé que me faz andar crendo, mesmo que eu não esteja vendo nada. Por que você ainda continua? Porque eu creio. Mas você viu alguma coisa? Não, porque eu não ando por vista, eu ando por fé. Veja na sua Bíblia. Hoje tu vai abrir Bíblia, eu estou vendo que vocês estão calados, aí eu vou botar texto para você abrir. Vamos começar a animar essa fé logo aqui, né? Eu estou vendo que o nível hoje está meio devagar. É a chuva, irmãos? 5 versículo 7 de 2 aos Coríntios. Olha aí o que é que o apóstolo Paulo diz. Visto que andamos por fé, diz ele, e não por aquilo que nós vemos. Irmão, nunca mais eu vi nada, nunca mais eu senti nada, é por isso que eu estou desanimado. Não, irmão, fé não é sentimentalismo, fé não é emocionalismo, fé é convicção. Eu posso não ver, eu posso não sentir, mas eu creio. E creio por quê? Porque quem falou na sua palavra é verdadeiro, e eu creio naquilo que ele disse na sua palavra. É por isso que eu tenho fé, não é porque eu sinto. Se você quiser sentir, é fácil. Para sentir é bem facinho. É só você acordar de manhãzinha, pegar aquela bolsinha de gelo, aquele negocinho de gelo lá da geladeira, aí você bota no chão e pisa com os pés descalço. Eu duvido tu não sentir. Eita, não é assim? Vai sentir. Porque tem um bocado de gente assim, irmãos, que só tem fé se sentir alguma coisa. Eu não estou sentindo não, irmão. Eu não estou mais sentindo aquele frio na barriga, na espinha, aquele calor. É por isso que eu estou desanimado, irmão. Isso é meninice, irmão.
A fé, você sentindo ou não sentindo, você permanece na presença de Deus, porque você crê na palavra e não naquilo que você sente ou vê. Você crê na Bíblia, isso é fé, isso é a fé. Agora, a incredulidade, ela irrita Deus. Veja que interessante, quando nós observamos essa questão da fé que agrada a Deus, que deixa Deus contente, nós temos que deixar claro aqui, que a falta de fé, além de deixar Deus irado conosco, a falta de fé também impede a gente de entrar na cidade celestial. É aqui que o negócio fica perigoso, irmão. É por isso que a gente tem que ter fé. Por quê? Porque sem fé a gente não herda as promessas. Sem fé a gente não chega na cidade celestial. Por quê? Porque se exige fé daqueles que estão caminhando para lá. O povo de Israel, eles não entraram na terra prometida, lá em Canaã, símbolo da nossa Canaã celestial. Eles não entraram ali por falta de fé. Irmão, mas não foi por causa do pecado que eles cometeram, não foi por causa das coisas. Sim, também. Claro que o pecado atrapalha você de ter uma comunhão mais profunda com Deus. É claro que uma vida na prática do pecado não vai permitir que você vá ao céu. Mas o problema lá não foi nem tanto o pecado que eles cometeram, mas foi a falta de fé no coração deles, que poderia levá-los ao arrependimento. Porque pecado, todo mundo peca, todo mundo falha, todo mundo erra. Mas se eu tenho fé, essa fé me levará ao arrependimento depois do pecado. E se a fé me leva ao arrependimento, eu sou perdoado. E se eu sou perdoado, eu herdo as promessas. Então, pior do que o pecado é a incredulidade, que também é um pecado. Mas pior do que aquela murmuração no Egito, pior do que aquela reclamação, pior do que aquela saudade do Egito, pior mesmo até do que o bezerro de ouro, foi a falta de fé. Porque a incredulidade deles não levaram eles a crer para se arrepender do pecado, e por isso ficaram do lado de fora. E eu vou lhe mostrar na Bíblia. Veja aí, Hebreus 3. Hebreus capítulo 3, veja na sua Bíblia. Vamos ver aí por que eles não entraram na terra prometida. Hebreus capítulo 3, a partir do 15. Olha o que diz a palavra. Enquanto se diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Ora, os quais, uma referência aos israelitas, tendo ouvido, se rebelaram. Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? O escritor está dizendo, quem foi que se rebelou? Não foi aqueles que ouviram e se rebelaram? Aí o verso 17 diz: e contra quem se indignou por 40 anos? Ou seja, Deus se indignou com eles. Aí o texto diz: não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Está fazendo perguntas retóricas e a resposta é sim. O verso 18: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Aí agora, olha o verso 19: vemos, pois, que não puderam entrar, por causa de quê? De quê? Por causa da incredulidade. Esse foi o problema, irmãos. Veja, o texto diz que eles foram surdos para ouvir a voz do Espírito, eles foram rebeldes, eles foram desobedientes, pecadores. Mas o problema pelos quais eles não entraram, foi a incredulidade, foi a falta de fé. Porque se houver fé, haverá arrependimento, porque é a fé que nos conduz ao arrependimento. Agora veja o capítulo 4, verso 1, que agora ele vai falar com a gente. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Ele está fazendo uma comparação, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou em nada, visto que não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Sabe o que Deus está dizendo aqui? O que faltou para eles entrar na terra prometida foi fé. Eles ouviram a palavra,
mas ao ouvirem aquela palavra, eles não misturaram a palavra com a fé. Eu acho tão bonito isso aqui, irmãos. Eu estava lendo isso em casa, há uns 2 dias atrás, e eu me empolguei com isso, porque a expressão aí, que aparece para misturar em grego, é sugkaruni, e essa expressão significa, não fizeram uma mistura com a palavra. A palavra que é pregada aqui, palavra bíblica, e a palavra que você lê na sua casa, não vai ter efeito nenhum na sua vida e nem na minha, se nós não misturarmos ela com a fé. E a pergunta é, tem mistura? Tem fé na tua mistura? Será que quando você vai ler a palavra, você mistura isso com a fé? Será que quando você vai orar a Deus, você mistura sua oração com fé? Ou você apenas diz palavras ao vento? Ou você apenas lê a Bíblia como se você estivesse lendo um livro qualquer? Irmão, quem lê as Escrituras misturando a leitura com a fé, ele chora diante do texto bíblico. Ele dá glória a Deus quando ele está lendo a palavra. Ele se empolga quando a palavra está sendo exposta para ele. Pergunta ele a Ana. Eu estou assistindo uma pregação no YouTube e eu dou glória a Deus lá em casa de toda altura. Eita glória! Tem hora que ela se assusta lá. Jesus, é assim mesmo. Eu estou lá dando glória a Deus. Agora por quê? Porque eu creio no que está escrito, irmão. Eu creio nessa palavra, eu sei o quanto essa palavra, ela é verdadeira, eu acredito naquilo que as Escrituras dizem. Então jamais eu posso ficar calado diante de uma mensagem extraordinária como essa. Aí eu dou glória, é desse jeito. Eu lá e o grito mais feio do mundo. Aí vem o pregador lá no YouTube, ele diz assim, quem crê assim, levante a mão e diga glória a Deus. Aí eu estou lá no sofá, ei, glória a Deus. Isso é fé. Porque se a gente não se empolgar com a palavra, todas as nossas empolgações são inúteis. Todas, irmão. A gente se empolga aí diante do futebol, né? Outros se empolgam diante de músicas aí, profanas. Outros se empolgam diante de tudo, mas não se empolga diante da palavra. Toda empolgação que não for em Deus é inútil, é frívola, é vã, é sem interesse nenhum. A nossa empolgação tem que ser na palavra, irmão. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que voltar às suas raízes. Há 40 anos atrás, 30 anos atrás, eu vou até puxar um pouquinho, irmãos. Há 15 anos atrás, quando você falava de arrebatamento, você não precisava nem explicar. Você só precisava dizer assim, a igreja vai ser arrebatada. Já tinha um bocado de irmão chorando. É assim ou não era, irmão dele? Era assim, já tinha um bocado de irmão chorando, porque os irmãos entendiam o que era o arrebatamento. Então quando você falava em arrebatamento, a pessoa já chorava, vem Jesus, Maranata. Hoje não, irmão. Hoje as igrejas, elas querem shows, performance, barulho, movimento. As pessoas não querem mais empolgar-se apenas com a exposição da palavra. Mas eu quero logo dizer para os irmãos aqui, louvor é bom, e eu dou glória a Deus porque tem louvor. Apresentações são bonitas e eu dou glória a Deus porque tem apresentações. Mas as Escrituras dizem que Deus sustenta todas as coisas pelo poder da palavra. É pelo poder da palavra. É aí que Deus sustenta todas as coisas. É pela palavra que Deus salva o homem. E é a palavra, Romanos 10:17, que produz fé no coração do homem. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É a palavra. É isso aí que produz fé. E a gente tem que voltar a ser uma igreja que se empolga com a palavra. E talvez os irmãos digam assim, irmão Marcos, mas... E eu quero até trazer essa palavra como consolo. Agora o que eu vou falar agora. Porque às vezes a gente diz assim, rapaz, o irmão está pregando aí. E eu acho que eu sou um crente miserável. Rapaz, eu tô lascado. Eu sou um crente que... Eu não tenho mais fé. Porque pode acontecer. E eu quero dizer isso aqui para os irmãos, isso não é normal, mas isso é comum. Porque normal é algo que está dentro da norma, e não é normal um cristão viver em crise de fé, não é normal, mas é comum, pode acontecer. E eu quero dizer para os irmãos aqui, se alguém entre nós aqui ou nos assistindo, que passa por uma crise de fé, eu quero que você entenda que não é por causa disso que você é um cristão miserável, que merece o inferno, não, nada disso. Eu vou lhe mostrar aqui 3 exemplos de homens de Deus, muito melhor do que nós,
que tiveram crise de fé. Então pode acontecer, irmão. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Nós podemos ter crise de fé. Agora, o que não pode acontecer é uma permanência nessa crise. Ela tem que ser rápida, ela tem que ser passageira, ela tem que vir e logo embora, se é que aconteça, porque nós não podemos morar na incredulidade. A incredulidade, quando ela bater na nossa porta, ela tem que vir embora, porque senão nós viveremos uma vida vazia, vazia de Deus e vazia de fé. E eu quero enfatizar de novo, antes de dar os exemplos para os irmãos: Deus é o mesmo, meus irmãos. Quem muda é nós. Ele disse isso em Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Ele permanece o mesmo. Esses dias aí atrás, nasceu 2 carocinhos aqui e um nesse outro dedo aqui. Aí eu olhei a primeira instância e eu digo: rapaz, aquelas verrugas. Aí o povo diz: não estoura não, porque se tu estourar, aí o sangue bate no outro canto, cria mais. Depois ela abriu e ficou um negócio estranho, escuro. Mostrei para a Ana, eu disse: olha, o negócio está feio aqui. Aí pesquisei no Google, né? Olhei lá, aí pelo que o Google disse lá, já tinha se transformado. Agora era um negócio chamado olho de peixe. E doía, meus irmãos, doía. Aí não, bota isso, bota aquilo outro. Eu digo: para aí. Eu disse: Senhor, olha aqui, Senhor, esses carocinhos aqui, para mim é uma agonia danada, mas para o Senhor não é nada. E eu creio piamente que o Senhor é o mesmo, e que o Senhor ainda hoje cura, e o Senhor pode curar esses caroços aqui. E eu sei que é só por estética, Senhor, porque incomoda, mas passa. Mas eu queria orar ao Senhor, para que o Senhor tirasse isso aqui. Eu vou dar a parte do Senhor aos irmãos, os irmãos vão dizer: vixe, olha a mão do irmão. É assim? Aí eu orei a Deus, abri o coração diante dele. Quando foi no outro dia, sumiu a mais pequena. Eu: eita glória. Eu disse: Senhor, sumiu a mais pequena, agora tira essa daqui, que essa daqui é maior. Orei de novo. Passou-se mais 3 dias. De repente eu estava lá na mesa, eu disse: olha, Ana, sumiu. Por que eu fiz isso? Ah, mas é só uma verruga, irmão. Irmão, tem gente que fica com um monte no corpo. Nasceu 2 e eu orei, e pela fé o nosso Deus curou, restaurou. Parece que eu nunca tive. Esse é o Deus das Escrituras. E o Deus que cura uma verruguinha, Ele cura qualquer enfermidade. Agora a gente tem que voltar a crer. Senão a igreja vive num materialismo, confiando apenas em psicologias humanas, confiando apenas em métodos humanos, irmãos, e deixando de acreditar na palavra de Deus. É aí que mora o perigo. Nós estamos vivendo hoje a humanização do cristianismo. As pessoas só falam em métodos humanos, não falam mais na Bíblia, não falam mais na fé. Irmãos, antigamente, quando você contava um problema a um irmão, a primeira coisa que ele fazia era: vem cá, irmão, fique bem aqui. Chamava mais 3, 4 diáconos da igreja, botava a mão na cabeça do irmão e orar. E orar. Por quê? Porque se cria no método infalível de Deus. Hoje não. Hoje a gente bota para lá, bota para cá, bota para lá e orar. Não, orar, se não der certo lá e volta aqui que nós oramos. Quem sabe? Não, irmãos. Nós vamos já ver o que é isso. Fé é tomar posse antecipadamente daquilo que você acredita que vai receber. Mas de novo, é possível que nós passemos por crise de fé? Homens de Deus melhores do que nós passaram. Veja o primeiro, Gênesis 15. Olha aí, esse que eu vou lhe mostrar agora é conhecido na Bíblia como o pai da fé. Dá para tu, irmão? O pai da fé teve um momento de incredulidade. Só para os irmãos ver que não acontece só com a gente, aconteceu com os homens de Deus da Bíblia. Olha aí, Gênesis 15, a partir do verso 1. É bom porque a Bíblia vai nos esclarecendo. Veja aí, eu estou falando de Abraão. Gênesis 15, verso 1, quem achou, diga amém. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Olha o que Deus diz para ele: eu sou o teu escudo, é eu que te protejo, Abrão. Eu sou o teu galardão, isto é, eu sou aquele que te recompensa, e é grande o galardão. Aí o verso 2, respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Eu pergunto a vocês, vamos lá, Abraão duvidou ou não duvidou? Sim ou não, irmãos? Sim.
Deus não disse a ele que o filho que Deus ia dar a ele era o servo dele, Eliezer. Não. Deus disse: olha, você e Sara terão um filho. E Sara era estéril. E Deus estava dizendo: sua esposa que é estéril vai gerar um filho para você. E ele será conhecido como filho da promessa. Aí Deus vai lá na casa dele, numa visão, fala com ele: olha, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Aí ele olha para Deus e diz assim: e o que é que o Senhor vai me dar? Por quê? O Damasceno aí, ó, o Eliezer, ele é quem vai ser o herdeiro, porque eu continuo sem filhos. E esse aqui era chamado de pai da fé. Imagine nós, né? Se o pai da fé está numa situação dessa daqui, nós, irmão. Lembrem-se que aqui Abraão já está numa idade bem avançada, a mulher dele é estéril, o costume das mulheres já havia passado em Sara. Agora veja a resposta de Deus. Antes veja ainda o versículo 3. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, este será o teu herdeiro. Deus está dizendo a Abraão: Abraão, se aperrei não. Se aperrei não. Não é o Damasceno Eliezer que vai ser seu herdeiro, não, Abraão. Eu vou lhe dar um filho, e esse seu filho que eu vou lhe dar, esse será o seu herdeiro. Agora sabe o que eu acho bonito, irmão? É porque Deus sabe quem é incrédulo, quem não acredita em nada, e Deus sabe quem está passando por uma crise de fé. Ao incrédulo Deus diz logo: não vai entrar não, vai-se embora, vai se lascar para lá, não vai entrar no meu descanso não. Agora ao que está com crise de fé, ele não é incrédulo, ele só está passando por uma crise, Deus vai lá e reaviva a fé dele. Eita, glória a Deus. Olha o versículo 5 aí, ó. Então conduziu Abraão para fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Oh, glória a Deus. Deus está dizendo: eu entendo a sua crise de fé, Abraão. Aí Deus agora leva ele para fora, e o que é que ele faz? Ele coloca Abraão para contemplar a criação. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Se você está passando por uma crise de fé, sabe qual é a fórmula de Deus para você reavivar a sua fé? Olhe para a criação. Olhe para como Deus alimenta os pássaros. Foi isso que Jesus disse: está ansioso por quê? Olha os passarinhos, eu alimento eles todo dia. Olha os lírios do campo, eles são muito mais bonitos nas suas vestimentas do que Salomão. E eu não cuidarei de vocês? Então ele bota Abraão para olhar para as estrelas do céu. E ao olhar a criação, Deus então diz: olha, do mesmo jeito que tu está vendo o céu estrelado, assim será o número da tua descendência. Deus está dizendo a Abraão: eu não me arrependi daquilo que eu lhe prometi. É isso que Deus está falando aqui. Agora veja aí, ó como é rápido. A crise começa no versículo 2. No versículo 6 está escrito o quê? Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Irmão, veja, é a mesma conversa. No versículo 2 Abraão tem uma crise. 3 versículos depois ele já recupera a fé. Agora tem crente que tem uma crise de fé, no começo da semana passa 10 anos sem crer mais. Não, você lembra que eu disse que a crise de fé na nossa vida, ela tem que ser passageira? Ela tem que vir e logo embora. Às vezes eu saio de casa desacreditado, mas quando eu chegar aqui, que eu ouvir a palavra, a minha fé já tem que ser reavivada. Porque nós cremos em Deus, irmão. Nós cremos no Todo-Poderoso. Então quando Ele falar, creia, porque Ele é poderoso para fazer aquilo que fala. Então crise na vida espiritual do verdadeiro cristão, ela vem e vai rapidamente. Porque nós não somos morada de incredulidade, nós somos morada de fé. Vamos já ver isso aí. Paulo disse que a fé morava em Timóteo. Vamos ver daqui a pouquinho. Mas veja um outro aí que também teve crise de fé. Esse aí foi Abraão. Se você fosse continuar lendo, os versículos seguintes mostram que ele se deita com Agar. Depois ele tem mais uma crise de fé, que ele duvida de novo que Deus vai cumprir a promessa. Aí quando a mulher diz: olha, deita com Agar, para você gerar um filho nela, e aí sim vai ser teu herdeiro.
E pensa no sacrifício. Sara tinha ali aproximadamente 90 anos, Agar tinha 25. Pensa no sacrifício, né? 25 anos, novinha. No instante ele se interessou, disse: não, Sara, é de Deus. Pronto, mas não era de Deus. Era fruto do pecado, fruto da incredulidade. Mas veja aí um outro, Números. Outro que teve aí uma crise de fé. É tudo mais crente do que nós aqui, irmão. Então eu quero lhe mostrar que quando eu e você também enfrentarmos uma crise de fé, nós temos que entender que até os homens de Deus e as mulheres de Deus passam por isso. Agora, como eu disse, é passageiro, não é duradouro. Olha esse outro aí, ó. Números 11, versículo 18, Moisés. Aí é outro que passou por uma crise de fé. Moisés, eu estou falando de gente grande, irmão. Imagine nós, né? O primeiro Abraão, pai da fé. O segundo, o profeta mais poderoso do Antigo Testamento, o homem que conversava com Deus face a face, também teve crise de fé. Agora isso aqui não é para justificar não, irmão. Abraão teve, Moisés teve, o outro que o irmão vai dizer teve também, então eu posso ter também. Não, isso aqui é para nos ensinar que quando a gente tiver crise de fé, a gente não tem que desistir. Porque homens e mulheres de Deus também fizeram, mas Deus é poderoso para nos tirar da crise, assim como tirou esses aqui. Veja aí, versículo 18. O povo está aperreando para comer carne, uma fome infeliz. Aí no versículo 18, Deus fala com Moisés: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de ti, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Olhe para cá, Deus está prometendo que vai dar carne ao povo no deserto, e Deus disse: ó, vocês vão comer carne o mês inteiro. Se Moisés aqui não estivesse passando pela crise de fé, ele tinha dito o quê? Amém, é isso aí, Senhor, eu vou santificar o povo e nós vamos comer carne, fazer um churrasco aqui no deserto. Só que nesse momento aqui, Moisés está enfrentando uma crise de fé. E eu quero lembrar a você, Moisés já viu Mar Vermelho abrir, Moisés já viu 10 pragas assolando o Egito, Moisés já viu Deus tirando água da rocha, Moisés já havia visto coisas sobrenaturais e extraordinárias, e ele está passando por uma crise de fé. Ei, irmão, qualquer um de nós, mesmo que a gente já tenha visto muitas maravilhas de Deus, a gente não está isento de passar por uma crise espiritual. Nenhum de nós. Agora é ruim, meus irmãos. A pior coisa do mundo é quando você se sente natural. Já passei por isso, é ruim demais. Você dobra o joelho para orar e você não acredita que tem alguém lhe ouvindo do outro lado. Você dobra o joelho para orar, você não crê mais que aquilo vai acontecer. Você não tem mais intimidade, nem para orar, nem orar você consegue. Esse é o pior tipo de situação que um cristão pode vivenciar, mas é passageiro. Aí veja Moisés, parece um ímpio falando, ó. Verso 21, respondeu Moisés: 600 mil homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhe-eis carne e comerão um mês inteiro? Matar-se-iam para eles rebanhos de ovelhas e de gados que lhes bastem? Ou se ajuntariam para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Sabe o que Moisés está dizendo aqui? Não tem não tem condição não, é isso que Moisés está dizendo. Nem se a gente matasse as ovelhas do mundo todinho, não dava para alimentar esse povo no deserto. Nem se a gente pegasse todos os peixes do mar, Senhor, e desse a esse povo, o povo iria matar a fome. Não dá, é o que Moisés está dizendo. Não adianta. E ele cita o número dos homens, como que tentando dificultar as coisas para Deus. Ele disse: 600 mil homens de pé, sem contar com mulheres e crianças. Contando com mulheres e crianças, sabe quantas pessoas tinha aqui, irmão? 2 milhões. Moisés está dizendo assim: é 2 milhões de pessoas. Não tem como não. Ele está citando o número do povo na tentativa de dificultar as coisas para Deus. Olha a resposta de Deus no versículo 23. Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Ei, meus irmãos, eu gosto da Bíblia demais, não? Porque Deus está dizendo assim: porventura a minha mão diminuiu, Moisés?
Eita glória! Não diminuiu não, Moisés, a minha mão continua do mesmo tamanho e ela está estendida sobre a tua vida. E esta é a palavra que eu quero entregar nesta noite aos irmãos. Não tente botar dificuldades para Deus. Não use números grandes como que Deus estivesse com medo da grandeza do número. Não tente botar impossíveis diante de Deus, porque a mão de Deus não encurtou. Ela continua do mesmo tamanho e ela está sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Irmãos, não encurtou não. Aí ele diz, agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Quando você lê o versículo 24, saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. Pronto, quando Deus falou, ele foi lá e acreditou. Já foi logo atrás do povo. É isso que eu quero mostrar para os irmãos. Nenhum de nós aqui estamos isentos a passar por uma crise de fé. Agora, ela tem que ser rápida, como foi rápida na vida de Abraão e como foi rápida na vida de Moisés. Irmão, quem é o outro? Novo Testamento, Lucas capítulo 1. O outro é um velho. É um velho sacerdote. O homem tem intimidade com Deus, irmão, mas duvidou. Você vê que qualquer um de nós aqui podemos ter crises de fé e duvidar. Capítulo 1 de Lucas, verso 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu o anjo: eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus. Eu fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste na minha palavra, as quais a seu tempo se cumprirão. Sabe o que é que o anjo está dizendo aqui? Vai ficar mudo, vai falar nada, porque quando abriu a boca para falar, murmurou, duvidou. Aí Deus disse: vai ficar mudo, vai falar mais nada. Por quê? Aí o anjo disse: porque você duvidou, não acreditou nas palavras que eu lhe disse. E o camarada era sacerdote. Vocês estão entendendo aqui, irmão? Um chamado de pai da fé, o outro um dos maiores profetas do Antigo Testamento, representante da lei, e o outro um sacerdote que oferecia incenso no templo. Os três tiveram crise de fé. É por isso que eu trouxe esses versículos hoje aqui, só para provar para os irmãos que você pode ser mulher de Deus, eu e vocês podem ser homem de Deus, mas qualquer um de nós aqui estamos sujeitos a passar por crises de fé, a termos momentos de incredulidade e dúvida. Mas eu quero dizer para os irmãos que o mesmo Deus que reanimou a fé de Abraão, de Moisés e de Zacarias, é o mesmo Deus da nossa vida, e Ele também pode reavivar a nossa fé. Ele reaviva, irmão, frieza espiritual, né? Aquele momento que você não sente mais prazer de estar na casa de Deus, Deus reaviva a fé. Agora reaviva a fé daquele que ainda tem desejo pelas coisas de Deus, que hoje a gente está vendo isso, irmão. Às vezes Deus está derramando o banquete, né? E a pessoa está desligada, não recebe mais nada de Deus, é frio, não entende as profundidades de Deus. Mas nós estamos aqui para sermos reavivados na fé, e Deus reaviva. Eu tenho 5 minutos para trazer uma definição, então vamos lá. O que é fé, irmão? Fé, no Antigo Testamento, a palavra hebraica é emunar, e essa expressão emunar em hebraico significa firmeza, estabilidade, fidelidade. Ou seja, fé no Antigo Testamento, irmão, é firmeza, estabilidade. Uma pessoa de fé é uma pessoa firme naquilo que crê, firme naquilo que ele acredita como verdadeiro. É uma pessoa que não é móvel, ela fica no seu lugar. Pode dizer o que disser, ele permanece firme. Pode assistir o que assistir, ele permanece inabalável. Pode ver o que vê, ele permanece com os seus pés firmados na fé. É alguém que não é móvel, é alguém que não é levado por qualquer coisa. A coisa mais triste do mundo, irmão, é um cristão que se abala com qualquer coisa, porque aí é falta de fé. Não vamos ler para ganhar tempo, mas Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, ele cita a fé, dizendo que o justo viverá da fé. Agora, muita gente cita esse versículo, mas não explica. Quando Abacuque e Paulo repetem isso no Novo Testamento e outros escritores também,
Quando ele diz o justo viverá da fé, ele não está dizendo que o justo tem fé. Ele está dizendo que o justo viverá da fé. Para o justo, a fé não é apenas algo que eu possuo. Para o justo, a fé é um estilo de vida. Isso aqui é interessante demais, irmão. Eu precisava de mais tempo para explicar isso aqui com detalhes. Mas viverá da fé ou viver da fé aqui significa ter um estilo de vida que é um estilo de vida pela fé. É alguém que vive por fé em qualquer circunstância. No mesmo livro de Abacuque, ele explica como é um justo vivendo da fé. No capítulo 3, versículo 17, ele diz que o justo que vive da fé, ele não depende das circunstâncias para estar alegre. Porque às vezes as pessoas veem a gente alegre e dizem assim: rapaz, esse irmão não tem problema não, só vejo esse irmão rindo, só vejo esse irmão dando glória a Deus, só vejo esse irmão dando aleluia. Ele não tem problema não. Tem. Só que a diferença é que a gente tem a fé não apenas como algo que a gente guardou quando estava tudo bem. Não, a fé para a gente é um estilo de vida. E se é um estilo de vida, não importa como está o dia, a hora, nem o momento, nem a circunstância. Se é um estilo de vida, em qualquer circunstância, eu estarei alegre no meu Deus. É Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no curral, ainda que as vacas elas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso é fé, irmão, independente das circunstâncias. É esse o tipo de fé que a Bíblia chama de firmeza. Firmeza, é isso aqui. Lembra que eu falei aqui, já em outras pregações, no culto passado também, que existem pessoas que só contam desgraça? Essas pessoas não possuem um estilo de vida que é pela fé. Porque qualquer coisa muda a crença da pessoa, qualquer coisa faz a pessoa desacreditar em Deus. Qualquer problema a pessoa acredita que Deus parou de existir, ou que Deus não age mais. Aí, qualquer circunstância, reclamação, qualquer circunstância, tristeza, qualquer circunstância, abalo, essa pessoa não tem um estilo de vida que é pela fé. Ei, irmão, quem tem um estilo de vida que é pela fé, ele pode até chorar, mas ele chora dando glória a Deus. Quem tem um estilo de vida pela fé, ele pode até sofrer, mas ele sofre glorificando ao Senhor no seu sofrimento. Russell Shedd, o câncer estava comendo aquele homem, um dos maiores teólogos que o Brasil já teve. E aí perguntaram para ele o seguinte: como é que está o senhor? A resposta dele foi extraordinária. Ele disse: olha, o câncer, ele está corroendo o meu corpo por inteiro, mas a alegria que eu tenho no Senhor aqui dentro é muito maior do que o câncer. Ei, meus irmãos, isso é fé. Agora hoje não, irmão. Hoje qualquer coisa. E aí, irmão? Rapaz, eu não vou mais não. Puxa, e o que foi? Não adianta não. Eu venho orando a Deus aí e Deus não faz, então eu vou mais não. Vamos embora. Pronto. É assim. E aí, irmã? Não. Como é que tá as coisas? As coisas é de mal a pior. Não, meus irmãos. Quem tem um estilo de vida pela fé faz como aquela mulher de 2 Reis capítulo 4. Vai tudo bem? Ela com o filho morto em casa disse: vai tudo bem. Mas o menino estava morto em casa. Por que ela disse que vai tudo bem? Porque ela tinha a mesma convicção de Jó. Eu vivo é pela fé. Se Deus me deu um menino e disse que ia me dar sem eu pedir, Ele vai cuidar dele, e Ele pode ressuscitar. É igual Jó. Jó era nas piores situações do mundo, embora se reclamou, embora falou muitas coisas. Por isso que eu digo que a crise vem e passa. Porque no capítulo 19, Jó cita um monte de porquê. Por que eu estou passando por isso? Por que eu não nasci? Que eu não nasci morto? Por que não faltou leite no seio de minha mãe? Aí você diz: rapaz, esse cara aí desanimou. Só que no versículo 26 e 27, Jó recobra a sua fé. Aí ele diz assim: mas eu sei, eita glória a Deus, que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra, e ainda que a minha carne seja consumida nos meus ossos, eu verei o Senhor. Isso é fé, isso é fé, e é essa fé que agrada a Deus. Pode ficar de pé, nós vamos encerrar.
É esse o tipo de fé que Deus exige de nós. No culto que vem, nós vamos seguir, e eu ainda não cheguei nos 5 tipos de fé. Um dia eu chego lá, mas nós ainda vamos definir aqui no Novo Testamento o que é fé. Mas eu quero terminar hoje dizendo para os irmãos: nós temos que buscar, irmãos, ter esse estilo de vida que é pela fé. A fé não é uma coisa de momento na vida do cristão. Não é uma roupa que a gente veste e tira quando está suja. Fé é um estilo de vida. Leve essa frase para a sua casa hoje, para a sua vida. A fé não é apenas um momento, não é apenas um culto, não é apenas o culto de domingo que tem tudo, todo movimento, aquela coisa. Eita, agora sim, não. Fé é um estilo de vida. Quem tem um estilo de vida pela fé, do jeito que é no domingo, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é na segunda, é na terça. É assim ou não é? Quem tem um estilo de vida é assim. Ele não precisa de cultos movimenteiros para motivá-lo, porque o que motiva ele é a fé. Essa é a diferença de alguém que tem a fé como estilo de vida e de alguém que tem a fé apenas como algo momentâneo. Vamos orar.